pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre aquele nervosismozinho que bate quando a gente tá falando inglês, ou então vai traduzir alguma coisa português em inglês, inglês português, enfim. Já percebeu que bate aquele nervosismozinho? Então, a gente vai falar como diminuir esse nervosismo e ao longo do tempo até mesmo deixar de ter esse nervosismo. Mas antes de dar continuidade, vai lá e curte o vídeo, tá certo? Porque isso faz muita diferença pra mim. Vai fazer com que o canal cresça e você vai ter participação nisso. Então vai lá, curte o vídeo e se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito. Então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente tem que entender uma coisa. Tudo na nossa vida funciona aqui, ó, na nossa mente. Então, onde é que está o nervosismo? Está na nossa mente. Onde é que acontece aquela dúvida? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir trazer tudo direitinho? Será que eu vou conseguir falar? Onde é que essa dúvida acontece? Aqui na mente. Então, nós temos que trabalhar a mente. Primeiro, para você falar inglês, você tem que ter aquela preparação, você tem que ter aquele vocabulário, tem que ter aquela prática. Se você sabe que você consegue falar com você mesmo, se você sabe que você consegue manter aquela comunicação com pessoas próximas a você em inglês, se você sabe que você já consegue falar inglês, não duvide do seu potencial. Claro, talvez você ainda esteja começando a falar suas primeiras palavrinhas, suas primeiras falas, ou então você já está mais avançado um pouco. Mas de qualquer forma, você já consegue se comunicar com outra pessoa em inglês. Então isso já é o primeiro passo. O primeiro passo, você já consegue se comunicar em inglês. Então você fala para sua mente, peraí mente, eu consigo falar, eu consigo me comunicar com outra pessoa, eu sou capaz. Talvez eu ainda não fale muito, mas eu consigo, com a prática eu consigo. Então você vai se relaxando, você vai falando para você mesmo que você consegue, que não tem para que o nervosismo. Agora, mesmo você já sabendo, pode acontecer que você esteja na frente, seja já acompanhado com uma pessoa que é mais avançada no inglês do que você. E aí você para, nossa, mas eu que sou uma iniciante ou então não tenho tanta experiência falando inglês, vou falar com uma pessoa que, sei lá, já é professor de inglês ou professora, ou então um nativo, ou então uma pessoa que estuda inglês há anos. E se eu errar na frente daquela pessoa? Todos esses questionamentos, de novo, acontecem aqui na nossa mente. Se você sabe que você consegue se comunicar com outra pessoa em inglês, você já tem que tirar isso. Segundo, independente do grau de inglês que a pessoa que você vai conversar tenha, independente disso, você tem que saber que você consegue e que você vai conseguir manter uma boa comunicação com essa pessoa. Porque se você ficar pensando nesse tipo de coisa, sua mente vai bloquear, você vai ficar desesperado e assim você vai esquecer das palavras em inglês. E aí sim que está tudo arruinado. E aí sim que você não vai conseguir falar. Então, o que é que eu tô querendo nesse vídeo hoje? Dizer pra você que tudo acontece na mente e você tem que trabalhar a sua mente. Quando a sua mente falar que você não consegue, quando a sua mente falar que você está nervoso, você vai falar para ela que você consegue falar, que você não precisa estar nervoso, que você consegue. Respira e inspira. Não, inspira e expira. Respira e solta fundo, respira e solta fundo. Relaxa, faça coisas que você vai ficar assim, relaxado, sabe? Agora, uma coisa muito importante. Boa parte do nervosismo não vai chegar até você se você já tem uma prática constante de falar inglês. Se você fala diariamente, seja com você ou com outras pessoas, mas se você mantém esse ritmo de ficar falando inglês, speaking, quando você estiver numa ocasião maior, uma ocasião que o nervosismo poderia chegar até você, uma ocasião de um professor de inglês ou então de um nativo até, quando chegar esse momento para você, você já tendo uma bagagem de prática, de speaking, de falar seja com você ou com outras pessoas, quando você tem essa bagagem de prática no speaking, você não vai ficar nervoso, porque você sabe, se eu conseguir aquela vez, eu consigo agora. Se eu já falei tanto, eu consigo agora. Hoje é mais uma questão de mentalidade, de trabalhar a mente. Trabalhe a sua mente e trabalhe também na prática o seu speaking. Por quê? Se você já consegue falar inglês antes, se você tem aquela bagagem de falar, de conseguir se comunicar em inglês, como eu disse, quando chegar uma ocasião mais séria, não mais importante, mas uma ocasião em que você vai precisar mais
vai ser tipo a hora do vamos provar aqui. Você não vai ficar nervoso, ou então o nervosismo vai ser menos, porque você já tem aquela bagagem e aquela prática no inglês, no seu speaking. Então, essas são as minhas dicas para você. Trabalhe a sua mente. Quando ela falar que você não consegue, que você vai ficar nervoso, você fala, eu não vou ficar nervoso. Se eu já consegui falar antes, se eu já consegui me comunicar antes, eu consigo agora. Se você ficar nervoso, não vai adiantar em nada. Você vai ficar com a mente bloqueada, não vai adiantar em nada. Então, não fique tenso, libere aquela tensão, faça coisas que façam você relaxar e confie em você mesmo. Você tem que ter autoconfiança, confie em você mesmo. Ser um coitadinho não vai adiantar em nada, tá certo? Você tem que confiar em você mesmo, automotivação e se motive. Fique, não, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Beleza? Essas são as minhas dicas de hoje. Algo bem assim, diferente do que eu costumo fazer, mas que é necessário. Porque eu faço isso comigo. Uma forma de eu tirar o nervosismo de mim é trabalhando esse lado mental na minha vida. Então eu creio que vai te ajudar também. Então, se você gostou das dicas, se você gostou do que eu falei, primeiro, aplica no seu cotidiano, né? Pra você ver a diferença. Então, se você vai aplicar no cotidiano e se você gostou do vídeo, clica lá no gostei. E assim eu vou estar sabendo se vídeos como esse são do agrado de vocês ou não. E caso você ainda não assistiu o curso grátis que eu disponibilizo, o link tá lá na descrição do vídeo. Vai lá e assista, porque eu tenho certeza que vai ser bom pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai aprender cada vez mais e mais. Vai fazer com que você tenha aquela confiança que eu falei no vídeo. Então, vai lá, assiste e não deixa de fazer o que eu falei. Tenha a prática constante de falar inglês, tenha a motivação, tenha confiança em você mesmo. Não deixe essas coisas bloquearem a sua mente e vai com tudo. Segue em frente e toma esse passo de ousadia, de não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E você consegue porque você é capaz, eu acredito em você. Nos vemos no próximo vídeo e bye bye.